Olá, meus queridos e amados em Cristo Jesus. Estamos retomando o capítulo de número 12 de Êxodo. Vamos ver se nós conseguimos finalizar hoje. É um capítulo muito importante porque ele fala sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa. Como Deus foi dando os detalhes de como deveria ser servida, como deveria ser celebrada essa Páscoa. E hoje nós vamos entrar justamente, vamos assim dizer, na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos dos egípcios e de todos aqueles que não creram na palavra do Senhor. Mas claro, antes vamos dar uma palavra ao nosso Deus, vamos falar com Ele pedindo a sua direção e a bênção. Pai querido, no nome de Jesus, clamo e peço em nome dEle, para que Tu abras o nosso coração, o nosso entendimento, permita que possamos compreender com clareza a Tua palavra e que essa palavra, Senhor, fale muito forte, fundo ao nosso coração. Nós precisamos de Ti e por isso nós estamos aqui diante da Tua presença pedindo, vem Senhor, manifesta o Teu poder. Não permita que o inimigo atrapalhe esse momento, mas repreendo a Satanás e toda essa interferência maldita das trevas em nome de Jesus. Eu declaro sobre esse momento a presença do Senhor, é em nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Vamos lá, gente, capítulo do número 12 do Êxodo. Então, nós vimos até o versículo 28, nós vamos dar seguimento a partir do 29. No 29, então, justamente fala sobre a 10ª praga propriamente dita. Lá diz o seguinte, 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele com todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Versículo 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e os despojaram os egípcios. Então aqui nós temos propriamente a 10ª praga, o juízo do Senhor sobre os egípcios. Essa praga teria sido como as outras, uma epidemia natural aumentada e sobrenaturalmente orientada, ou será que foi muito mais do que isso? A repetida ênfase nessa declaração de que foi obra do Senhor parece indicar que isso aqui foi um ato direto do próprio Deus, ou seja, foi algo muito maior. Lá no versículo 29 fala dos primogênitos. Costuma-se concordar que isso significa o filho mais velho, que ainda não era pai. Caso contrário, o primogênito de cada geração teria morrido, inclusive o próprio faraó. Tá? Lá no versículo 31 fala que o faraó ele chama Moisés. O faraó que está aterrorizado, ele tá assim, o chão acabou para ele. Tá? Ele obviamente percebe um sofrimento da parte dele, porque o faraó ignorou as suas próprias ameaças. Ele disse, quando você vir aqui de novo, fala comigo, eu vou te matar, você vai morrer. Ou seja, ele não está mais em condições de sustentar nenhuma ameaça que ele teria feito para Moisés. Tamanha era a aflição dos egípcios. Ou seja, para ele chamar de volta, o desespero era muito grande. A capitulação foi total, completa. Inclusive, lá no versículo 32, ele diz assim, abençoai-me também a mim. Ou seja, ao partir, orem por mim, por esse povo ferido. Nota-se aqui uma extrema humilhação de Faraó, ainda que no coração ele não tenha se convertido, não tenha se compungido realmente a ponto de mudar de vida, não. E no versículo 34,
diz o seguinte: peguem a massa antes que ela levede, ou seja, antes que ela levedasse. Isso nos dá uma explicação natural de como é, né, esse significado espiritual daquela festa dos pães asmos, tá? Ou seja, os pães sem fermento. Versículo 34 também fala das amassadeiras. Literalmente, no hebraico, seriam tabuleiros, ou seja, cumbucas rasas de madeira. E nesse caso, cada família estaria levando junto consigo essa amassadeira enrolada numa vestimenta que eles chamam de simla. Era uma vestimenta, era um pedaço de fazenda grande, quadrado, e muitas vezes esse pedaço era usado para carregar coisas para lá e para cá. Inclusive lá em Ruth, capítulo 3, verso 15, fala desse mesmo simla, dessa mesma vestimenta sendo usada para carregar coisas para lá e para cá. E naquela ocasião, lá no Egito, o povo ainda não estava levedado, devido à pressa. Então, conforme o versículo do capítulo 11, verso 39, o pão asmo, nas celebrações posteriores, ele vai servir de um lembrete, né, de que isso também é necessário para que sejamos livres, libertos do pecado. Lembrando, né, mais uma vez, que a levedura tem um significado de pecado, de maldade, de corrupção. Então, quando você estaria levando esse pão sem levedura, sem estar levedado, então isso significa um pão puro, significa pureza. E aí no verso de número 36, diz lá que os egípcios, eles davam tudo o que eles pediam. Por quê? Porque o desespero era grande. A palavra hebraica aqui usada, né, para dar aqui, significa conceder, deixar que levasse. Pode pegar tudo que você quiser. Não significa emprestar, né, no sentido mais comum da palavra do hebraico. Não, mas era literalmente deixa levar. Pode levar, carrega, porque nós queremos ver vocês longe, o mais longe possível da terra do Egito. E aí no versículo 37, a partir do 37, ele vai falar sobre essa saída do povo de Israel do Egito. Pois bem, ali diz o seguinte: assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só noite, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Mais uma simbologia a respeito de Jesus aqui, né, gente? Versículo 47, toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Aí no versículo 50 vai dizer o seguinte: assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E a Arão assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Versículo 37 fala que mais ou menos 600, e lá vai pedrada, 1.000 homens, né, a pé,
fora mulheres e crianças. É uma cifra mais ou menos arredondada, né? Em Números, capítulo 1, verso 46, fala de 603.550 homens, sem contar meninos, né? É uma anotação para indicar que apenas os adultos masculinos foram incluídos nessa cifra. Então isso aqui você pode, quem sabe, multiplicar por 3, por 4, não se sabe exatamente quanto. O que se sabe é que o povo de Israel tinha muitos filhos, tá certo? Então não é uma cifra, não é um número pequeno para ser considerado. Era uma mistura de gente, versículo 38, ou seja, também tinha estrangeiros, que não eram inclusos dentro da congregação de Israel. Eles também saíram junto com os israelitas, né? E não apenas isso, gado, multidão de gado, eles levaram muitos animais. Nem todos os israelitas tinham sido obrigados a prestar trabalho escravo. Então muitos deles tinham posses, tinham seus bens e tinham seus animais. O povo de Israel ficou 430 anos, versículo 40, lá no Egito. Isso corresponde a uma cifra arredondada, né? Em Gênesis capítulo 15, em versos 13 a 14, vai falar sobre isso, né? É natural ler as palavras aqui, e também lá no livro do Gênesis, como se referindo à duração do tempo de permanência lá no Egito. Porém, lembrar que a Septuaginta e o próprio Paulo, em Gálatas 3,17, e a própria tradição rabínica contam esses 430 anos a partir do tempo da promessa feita a Abraão. E nesse caso nós podemos entender a palavra habitaram, ou seja, peregrinaram, como incluindo também o período anterior à peregrinação da terra, ali na terra de Canaã. Então, por isso essa discrepância entre alguns falam 400, outros falam 430. Bom, versículo de número 43. Nenhum estrangeiro, nenhum filho de estrangeiro, ou seja, nenhum deles poderia fazer parte. O estrangeiro não circuncidado, na verdade, porque eram pessoas que não eram, entre aspas, puras, santificadas, consagradas ao Senhor, elas não poderiam fazer parte desse ritual. Lembrando que isso aqui não é uma questão de discriminação, mas que para Deus, eu preciso me apresentar para Deus da maneira como Ele pede que eu esteja. Então eu e você, nós não podemos oferecer um sacrifício a Deus de qualquer jeito. Não, nós precisamos entender que Deus, Ele tem determinações, Ele estabeleceu circunstâncias e nós não podemos fazer de qualquer jeito, de maneira alguma. Vamos lá. Mas todos os que quisessem participar, servos, vizinhos, que estivessem dispostos a aceitar a Jesus, ou melhor dizendo, ao Deus de Israel como seu próprio Deus, eles seriam recebidos nessa festa da Páscoa. Esse é o convite geral. O Senhor está dizendo, olha, venham, sentem-se à mesa, purifiquem-se e vocês vão poder sentar à mesa. Então eu e você, nós não podemos servir a Deus vivendo uma vida de pecados. Isso não funciona, não combina. Tá certo? Versículo 46 vai dizer o seguinte, vocês vão quebrar algum osso do cordeiro. Nada pode destruir o caráter completo de Cristo. E daqueles que nele, né, são um com o Pai. E aí no versículo 49 fala a mesma lei, ou seja, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus e também era o povo que seria usado por Deus para levar essas mensagens da salvação para todo mundo. Deus nunca pensou numa classe exclusiva. Eu vou separar o meu povo, eles, né, vão viver longe de tudo e de todos e vão ser santos e somente eles serão santos. Ele nunca pensou nisso, não. Ele queria que esse povo estivesse realmente apto e disposto a levar essa mensagem do amor de Deus para todos os povos. Isaías capítulo 56, versos 3 a 8, mostra, né, quão aberta está a porta do Senhor para os outros. Mesmo ali no Velho Testamento, essa porta estava aberta para que vidas pudessem fazer parte desse ajuntamento. Então, nós precisamos entender isso, de que nós temos um chamado para andar junto com Deus, junto com o nosso Senhor. E, mais uma vez, eu quero frisar de que nós precisamos andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu na Sua Palavra. Não adianta eu querer chegar diante de Deus e dizer, não, eu sou cristão, mas continuar uma vida de erros, de pecados
de malandragem, de adultério, de prostituição, de lascívia, de impureza. Sabe, isso não adianta. Eu e você podemos nos enganar, podemos participar de uma igreja, podemos fazer parte de um grupo de tudo que for, que fizer parte daquela igreja. Um grupo de oração, um grupo coral, estudo bíblico, etc. Eu posso fazer parte de tudo isso. E ainda assim o meu coração, ele pode estar duro e inquebrantado, ou seja, longe de Deus. Então, muitas vezes, o que nós percebemos é que muitas vidas estão participando de uma igreja mais como uma sociedade, mais como um lugar assim que pessoas se encontram para conversar, para rir, para, né, ter um momento de descontração. Isso não funciona para Deus. Deus, ele estabeleceu critérios para que nós pudéssemos chegar a Ele. E o critério mais importante, aqui nessa instituição da Páscoa, nós estamos verificando. O sangue de Cristo, ele precisa estar sobre nós. Ele precisa ser passado sobre nós. Nós vimos com detalhes como é importante que esse sangue de Cristo, né, esse sangue do Cordeiro, vamos assim dizer, ele fosse derramado ali na época dos israelitas com critérios assim pré-definidos, estabelecidos. Não podia ser de qualquer jeito, não. E assim também no tempo de hoje, de agora, eu não posso fazer de qualquer jeito, não. Mas eu preciso me prostrar diante dele, pedindo perdão dos meus pecados, para que eu possa entrar na aliança com ele, para que o Senhor possa passar por sobre mim e não me punir, e não me detonar, e não acabar comigo, e não me condenar a uma eternidade longe dele. Você é convidado a fazer parte desse grupo, desse povo. Abra o seu coração para ele. Amém? Vamos orar juntos, amados. Pai querido, obrigado. Que Jesus Cristo fez um sacrifício tão grande e tão importante por nós, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Meu Deus, que coisa linda, Senhor, saber que Tu preparaste tudo para nós. E Tu apenas pedes da gente que a gente caminhe e faça as coisas da maneira como Tu queres que seja feito. Não, Tu não queres que a gente faça de qualquer jeito, não. Tu estabelecesse normas, critérios. Permita, ó Deus, que cada um de nós possa entender isso. Porque, na verdade, nós precisamos entender o grande amor que Tu tens para conosco. Tu não desejas que a gente se perca, mas Tu nos amas a tal ponto que Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Abençoa cada vida que está junto comigo orando. Derrama Tua presença, derrama a Tua alegria, a Tua paz, a Tua graça sobre cada vida que está junto comigo, clamando, orando e falando contigo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, fiquem nessa gostosa paz de Jesus e até o próximo capítulo, onde mais da palavra de Deus nós vamos desfrutar, ok? Fiquem na paz. Amém?